Olá, vamos dar início então à entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. Primeira pergunta, repórter Giovanni Chacon, da Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa partida, né? O que aconteceu no Morumbi, se a eliminação, não a derrota, né? Mas a eliminação na Copa do Brasil afeta o trabalho até o final da temporada. Se me permite uma segunda, a gente viu você bem exaltado ali durante toda a partida, mas principalmente depois da partida com a arbitragem. Você é um técnico bem enérgico na beira do campo, mas ficou um pouco mais exaltado no sentido bravo com a arbitragem. O que te deixou fora do sério, assim, deixou mais bravo com relação à arbitragem hoje, Diniz? Boa noite, obrigado. Então, você fez acho que 3 perguntas, acho. Vou tentar responder tudo. Em relação ao jogo de hoje, não dá para desconsiderar o jogo lá de Porto Alegre. Acho que lá a gente teve as chances mais claras para a gente poder sair vencedor lá. Não conseguimos, eles trouxeram a vantagem para cá. Conseguiram fazer um jogo com a base forte na marcação, que tem muito mérito do Grêmio nisso. E a gente teve dificuldade para criar, criamos pouco. Mas a proposta do Grêmio era tentar levar o 0-0 até o final e eles conseguiram. E já emendando, mas não tem nada a ver a eliminação de hoje. O Campeonato Brasileiro é outro campeonato. A gente vai saber separar isso. A gente vai treinar, vai trabalhar e vai se esmerar para conseguir o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro. E somado a isso que aconteceu no jogo, acho que a arbitragem foi muito conivente com o tipo de jogo que o Grêmio se propôs a fazer desde o primeiro minuto, que já começou lá em Porto Alegre. Se vocês pegarem... Isso não quer dizer que se tivesse mais 10 minutos, mais 30 minutos, a gente ia fazer gol. A gente teve, contar os 2 jogos, tivemos 180, 190 minutos para fazer gol e não fizemos. Mas às vezes você pode fazer, e não estou falando por conta disso, mas isso ninguém sabe o que vai acontecer. Em relação à arbitragem, porque acontece rotineiramente. Os times que não querem jogar são beneficiados pela arbitragem. Hoje ele deu 7 minutos de acréscimo. Ok, era um tempo ok. Tinha 44 minutos quando levantou a placa. Depois parou 4 minutos. Então, efetivamente, ele terminou antes dos 52 ainda. Então, efetivamente, teve, em vez de 7 minutos de acréscimo, ele deu 3, em vez de ser 7. Parou quase 3 minutos com o Toró, parou porque o Vanderlei caiu, parou porque o outro jogador caiu, e a minha reclamação era essa. A gente estava insistindo, e ninguém tem uma bola de cristal para saber se o gol ia sair ou não. Isso não é problema de ninguém. Isso, a arbitragem ela não pode ser conivente dessa forma com o tempo de jogo. Se pegar o jogo de lá e o jogo daqui, foram jogos que tem 2 equipes que primam por jogar futebol, mas que não teve jogo. Não teve jogo, teve muito pouco jogo lá. Teve, acho que 10 jogadores caíram no chão pedindo atendimento, aqui também, um monte de substituição, um monte de jogador caindo, bola para repor de tiro de meta, e em nenhum momento a arbitragem sinalizou que ia dar cartão amarelo. Em nenhum momento, do começo ao final do jogo, nem lá nem cá. Sinalizou para poder ter jogo. Então, assim, não gosta de apitar, não gosta do futebol. A gente podia perder, se ele desse mais acréscimo, a gente podia perder o jogo, o Grêmio podia fazer gol, qualquer um pode fazer gol. Eu estou reclamando e não é só desses jogos, isso acontece como rotina. O tempo para muito, se continuar assim, talvez a solução fosse ter tempo cronometrado no futebol, porque é muito pouco jogo e se fala muito pouco disso. Estou falando, não estou te desviando, o Grêmio teve mérito, marcou muito bem e a gente não conseguiu criar, principalmente no jogo de hoje. Isso é uma coisa. A outra coisa é a conivência que a arbitragem tem de maneira geral com um jogador que cai no chão, que sai andando. O Diego Souza hoje assim, caiu no chão, entrou o carrinho, é obrigatório sair o carrinho, não saiu o carrinho, saiu caminhando. Então, assim, é um tempo que para o futebol é ruim, independente de quem vai ganhar a partida. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Boa noite, Diniz. Eu queria que você falasse o que você enxergava que a partida apresentava e como que você tentava responder às dificuldades que o jogo apresentava naquele momento. Num determinado momento a gente pôde acompanhar que basicamente o Grêmio fazia uma marcação não tanto de espaço. A impressão, pelo menos que eu fiquei, era que eles marcavam mais homem a homem. E isso muitas vezes gerava 15, 20 jogadores
num pequeno espaço de campo reduzido que dificultava demais o São Paulo naqueles toques rápidos para tentar infiltrar. Queria que você então explicasse que tipo de dificuldades que você via acontecer e como tentava responder para tentar ganhar esse jogo. A marcação do Grêmio foi uma marcação. É sempre difícil jogar contra um time que marca tão atrás assim, como o Grêmio marcou. E uma das coisas que a gente tentou corrigir do segundo tempo primeiro é fazer uma circulação mais rápida da bola, tentar fazer com que a marcação do Grêmio ela conseguisse deslocar mais de um lado para o outro, usar um pouquinho mais de bola longa. A gente tentou. O Grêmio teve mérito na marcação. Foi uma marcação muito bem feita. Mas é muito mais fácil você ter essa proposta de marcar e de destruir. Praticamente o Grêmio nem contra-ataque teve no jogo. Era uma proposta para não tomar gol, não era nem para fazer gol de contra-ataque. A gente não sofreu quase nada. A gente teve dificuldade para criar, mas o Grêmio, o Volpi não encostou na bola, não teve, acho que a exceção da bola que foi um lance de genialidade ali do Diego Souza, daquela bicicleta que ele achou, que foi um lance de criatividade, a gente não teve absolutamente mais nada. Então, assim, a gente ficou tentando e o jogo estava difícil. E é sempre difícil jogar contra linhas baixas, assim, ainda mais um time que não está querendo nem praticamente o contra-ataque, que o PP, na maioria das vezes, estava marcando aqui, mais acompanhando o Juan Fran do que se posicionando para contra-ataque. Então, a gente teve dificuldade, a gente tentou, como eu disse, na circulação da bola, fazendo um jogo, às vezes, um pouquinho mais direto, com as bolas tentando buscar mais profundidade, depois com as substituições, a gente colocou o time mais para frente, mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Diniz, boa noite. O time hoje não criou tantas oportunidades. Você mesmo disse na primeira resposta, né, que as grandes chances do São Paulo no confronto total foram maiores no Sul do que no Morumbi hoje. O quanto fez falta você não ter os dois dos seus três principais atacantes, dois dos seus três principais goleadores, o Luciano e o Pablo, que é sempre uma opção de ofensiva com características de artilheiro. Eu queria que você falasse se isso também colaborou para que o São Paulo não criasse assim, tantas chances reais e claras de gol. Eu não gosto muito de falar individualmente. Obviamente, os jogadores que estão com mais confiança, no caso do Luciano, e eu acho que o Reinaldo, que talvez seja o líder de assistência no Brasil, pela continuidade, pela maneira como vem jogando em nível de confiança, era bom a gente poder contar com eles. Mas eu acho que o Léo fez uma partida ok. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de análise individual, porque a gente acaba desmerecendo aqueles que jogaram. Acho que eu prefiro focar nos que jogaram, tentaram, se esforçaram. Contra o Atlético Mineiro, o Luciano não jogou. O Pablo também trouxe um pouquinho, a gente conseguiu fazer 3 gols e jogar melhor. Hoje, infelizmente, a equipe como um todo não funcionou. Não foi por conta de um outro jogador que não jogou que a gente deixou de vencer o jogo. André Hernan, Sport TV. Hernan, está no mudo. Opa, e agora? Agora sim. Vai. Bom dia, Diniz. Queria que você falasse sobre esse São Paulo que gera muita expectativa no torcedor, principalmente na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, pela vantagem que tem no Brasileiro. De alguma maneira, essa eliminação faz com que o São Paulo tenha uma pressão ainda maior de conquista, já que tem esses 7 pontos na frente no Campeonato Brasileiro. Você sente que isso pode criar uma ansiedade no time, vindo da torcida, pela liderança e pela necessidade de conquista que o torcedor de São Paulo tem há muito tempo? Não, pressão tem sempre aqui no São Paulo, e agora, obviamente, vai ter mais pressão para ganhar. A gente precisa fazer de tudo para ganhar o campeonato. Não tem como falar que não tem uma pressão aqui com um time desse tamanho, com o tempo que está, sem ganhar um título de expressão. Então, agora é saber trabalhar internamente, mas eu acredito na capacidade do time de responder bem a isso. A gente tem que trabalhar muito e fazer de tudo para jogar jogo a jogo. A gente tem tudo jogo decisivo, a gente não tem como a gente relaxar um segundo. O Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, todo mundo está disputando alguma coisa. É trabalhar muito forte e encarar os jogos como todos eles fossem uma grande final daqui para frente. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Diniz.
Nos 3 jogos que o São Paulo enfrentou o Grêmio na temporada, o Tricolor não conseguiu marcar nenhum gol. Você enxerga aí alguma ligação entre os 3 jogos, a forma como o Grêmio se porta e até pelo fato do São Paulo ser líder do Campeonato Brasileiro? Você acredita que equipes até com elencos qualificados como tem o Grêmio podem se inspirar nesse estilo de jogo para enfrentar o São Paulo daqui para frente? No fundo, isso tem acontecido quase como rotina, de a gente pegar times que tentam mais nos marcar e jogar no nosso erro. Até pelo modelo de jogo que a gente adota e pela imposição que a gente está conseguindo ter nos jogos. Mas o futebol não se explica só por isso. Lá no Sul a gente teve 2 chances assim extremamente claras no pé dos nossos grandes artilheiros, que em situações normais teria sido 2-0 lá. O jogo de hoje esse jogo de hoje teve mais a ver com outro jogo do Campeonato Brasileiro do que com o jogo lá de Porto Alegre. Eu acho que lá a gente conseguiu ter um jogo mais fluido. O Grêmio também, embora não tenha se atirado lá, não criou quase nada também, mas foi um jogo que a gente tinha um pouco mais de espaço, porque o Grêmio não tinha o privilégio da vantagem, eles tinham também que tentar jogar. Hoje o jogo ficou muito travado pela qualidade da marcação do Grêmio, um pouco por conta da nossa falta de criatividade e também pela conivência da arbitragem. Leonardo Lourenço, GE. Globo. Oi, Diniz, boa noite. Eu queria primeiro te perguntar se a lesão que tirou o Luciano do jogo hoje é a mesma ou se ela tem relação direta com a lesão que ele sofreu contra o Corinthians, e se a volta do Luciano na semana passada foi precipitada. Absolutamente, não tem relação nenhuma. O Luciano teve um desconforto pequeno no adutor no jogo contra o Corinthians. Ele se recuperou totalmente e hoje ele tem, o que aconteceu foi estourou um cisto de Baker que ele tinha no joelho, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele teve um problema de adutor e o jogo do Fluminense ele estava descansado, estava totalmente recuperado do adutor e é um jogador que joga em sequência sem nenhum problema, estava descansado para jogar contra o Fluminense, queria jogar e ele é um jogador que estava totalmente inteiro na parte fisiológica para poder jogar. E estourou o cisto de Baker do joelho dele, que não é nada grave, mas é um líquido que acaba, segundo o departamento médico me passou, que ele acaba extravasando pela perna ali e provoca dor e inchaço. Você tem que ser drenado e a drenagem não deu para drenar em 2, 3, 4 dias. A gente tentou, ele até tentou ir para o jogo, mas não conseguiu. Mas não tem absolutamente nada a ver uma lesão com a outra e a escalação dele contra o Fluminense estava totalmente ok para ele poder jogar. Renato Peters, TV Globo. Diniz, essa pressão seria bem natural, e você já teve 2 perguntas aí, se essa eliminação vai respingar no Campeonato Brasileiro. Minha pergunta é o seguinte, é a psicologia inversa, de que forma você pode usar isso a favor para motivar o time agora para esse Campeonato Brasileiro? Isso começa a partir de quando, Diniz? Assim? Começou a partir de agora. A partir do jogo terminou, a gente só tem uma competição agora para focar. Um pouco menos de 2 meses para ela se encerrar. A gente tem feito um bom campeonato. Tem outros postulantes ao título. O campeonato é difícil. Todos os jogos são difíceis. Praticamente todos os jogos está valendo alguma coisa. Os times disputando título, disputando vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana, lutando para não cair, para não serem rebaixados. Então é um campeonato que a gente tem que se entregar ao máximo agora, extremamente difícil, para a gente conseguir fazer o nosso melhor dentro dele. Marcelo Rosenberg, TV Bandeirantes. Tudo bem, Diniz? Boa noite para todo mundo. Você mesmo disse que nos 2 jogos, tanto em Porto Alegre como nesse, houve pouco jogo. E eu senti hoje, eu disse que você também, o clima é picoso desde o começo, os jogadores se pegando muito, se xingando, entradas mais ríspidas. Até em cima disso eu te pergunto, você tentou mudar esse foco antes do jogo? Houve ontem a entrevista do Diego Souza, ele acabou falando que o São Paulo tinha costume de tentar ganhar no grito as partidas em cima da arbitragem no Morumbi. Quer dizer,
foi criado todo um clima propício, pelo menos para o Grêmio que tinha vantagem, né, em relação a esse clima que eu posso definir como bélico. Você captou isso e tentou tirar isso dos seus jogadores para que eles se preocupassem só em jogar bola e, de repente, foi o que aconteceu. O time do São Paulo, na minha opinião, entrou muito pilhado desde o começo do jogo. Uma boa noite. Eu acho que o São Paulo, em relação a isso, foi muito bem. A gente não provocou, não caiu nenhum tipo de provocação, não teve jogador com cartão. O que teve em relação ao Grêmio, que ajudou o Grêmio nesse sentido, foi a arbitragem, não foi o São Paulo. A gente não provocou, a gente não deu pontapé, a gente não fez nada que ajudasse o Grêmio com esse tipo de jogo. O que o Grêmio fez, que nos dificultou, foi uma marcação bem feita. Agora, esse tipo de jogo, quem tinha que ver isso era a arbitragem, não era o São Paulo, de atrasar o jogo. Nem lá, nem aqui a gente deixou de tentar jogar, de acelerar o jogo, que é uma característica do time. Nesse sentido, eu acho que a gente trabalhou bem. Não foi isso que nos atrapalhou hoje. Daquilo que o São Paulo podia controlar em relação a isso, a equipe foi bem. Os jogadores não entraram pilhados para poder ficar entrando em confusão. Pelo contrário, a gente tentou jogar o nosso jogo, só que o jogo, de fato, foi muito travado aqui e lá. Alô, Sérgio, Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Eu gostaria de saber se você acha que com o elenco que você tem à disposição, o São Paulo poderia ter mudado o panorama da partida de hoje, ter furado o forte sistema defensivo do Grêmio, porque houve muitas dificuldades. Faltou aí algum jogador com alguma característica diferente daquelas que você tem hoje? E, se me permite uma segunda, o Luan acusou dores hoje ao longo da partida. É algo grave ou o Luan está bem e deve ficar à disposição para a próxima quarta? Obrigado. Começar pelo Luan. O Luan ele já está fora do jogo do Bragantino. E o que ele tem também, se tivesse que jogar contra o Bragantino, ele ia estar em condição jogar. Quanto ao elenco, eu já falei mais de uma vez, eu sou contente com o elenco que eu tenho. É um elenco enxuto, que tem pouquíssimas lesões. E tanto o Luciano como o Pablo devem voltar em breve, que foram desconfortos assim, sutis. E, então é isso. A gente fala muito em cima do resultado. Lá em Porto Alegre, se juntar os dois jogos, o time que teve assim, a mais possibilidade de ganhar, se juntar os dois jogos, foi o São Paulo, não foi o Grêmio. Infelizmente a gente não saiu, não conseguiu marcar gol, nem lá nem aqui, acabou sendo desclassificado. Mas o elenco é o elenco que eu tenho e eu estou muito contente com ele. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.